Olá, pessoal das técnicas radiológicas, mais um podcast, né? Muito aprendizado aqui conosco hoje. Nós estamos com a convidada Valéria, né? Profissional bastante antiga. Vamos falar um pouquinho, né, desse lado feminino nosso, né, dentro da radiologia, né, Valéria? Estamos com o João Marcelo também, né, fazendo esse bate-papo aqui com vocês, e eu creio que vai ter muito conteúdo a agregar aí para nós. Isso aí, né, pessoal? É muito importante. A Valéria, que já é uma profissional bastante, né, vivida dentro da radiologia, né? Uma profissional aí que eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar com ela, viu, Denise? Muito importante falar. Eu também. Tá? Uma plantonista de primeira na área de tomografia, especializada em tomo também, né, Valéria? Sim, eu já trabalho com tomo há 20 anos. Que só bom. à frente da tomografia. Nossa. Olha que bom, né? Experiência, né, Denise? Bastante tempo, né, Valéria? E eu acho muito importante, sem te cortar, né, dar essa oportunidade para a Valéria, porque quem está nos assistindo aqui, porque o objetivo nosso de fazer esse podcast é trazer grandes profissionais que estão na área hoje, né, para servir de exemplo para aqueles que virão, né? Conta um pouco da sua história, Valéria. Eu acho assim que teve um dia na sua vida que estralou na sua cabeça e falou, poxa, vou fazer radiologia, e a gente quer conhecer um pouco da sua história desde o início, né? Quando começou a sua vida, a sua paixão pela radiologia. Sim, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast, junto com a presidência do conselho, né? Uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite. Eu comecei de uma maneira diferente. Comecei como digitadora de laudos numa clínica de radiologia há 25 anos. Nossa. Olha! E foi ali que despertou meu interesse, né? Foi ali que eu me aprofundei, que eu passei a entender, conhecer sobre os tipos de exames, a terminologia médica. E eu quis me capacitar, quis estar do outro lado. Quis entender como é que aquela imagem era formada. Então, foi ali, acho que em 2004, que eu tive o interesse em fazer o curso de radiologia. E eu, então, continuei nessa mesma clínica um período como digitadora de laudos, permaneci e depois fui contratada como técnica em radiologia. Fazia mamografia e fazia raio-x e densitometria óssea na época. Então, eu tive uma oportunidade ali mesmo na clínica onde eu comecei, né? Trabalhei ali por 9 anos. Bacana. E depois eu fiz o concurso para técnica em radiologia na Secretaria de Saúde do Estado e optei por ficar só em um serviço, né? Porque eu queria ter filhos e não dava para... A vida de plantonista... ali você não tem horário, Sim. né? Então, eu decidi optar por sair da clínica e fiquei só no Hospital de Urgências de Goiânia. Estou lá desde 2006. E aí começou, Denise, olha só. Assim, quem está nos assistindo... Foi ali que eu te conheci, Valéria, lá no Hospital de Urgências, né? Eu também fiquei ali como supervisora de estágio. A Valéria me ajudou muito com os alunos, né? Muito, sempre prestativa. Foi ali que eu te conheci. A Valéria é bastante jovem ainda, começou muito nova, né, Valéria? E ali realmente foi onde que a gente viu que realmente você era uma profissional diferenciada, né? A gente percebe quando a gente entra no local e o profissional é diferenciado. A Valéria, com todo cuidado ali, me ajudou muito, né? Formou muita gente passou ali pela sua mão ali também, né? Isso é bastante importante a gente relembrar aqueles momentos ali atrás, né? Hoje nós temos grandes profissionais que, né, tomam conta aí do mercado que passou naquela época, lá em 2006, foi onde eu comecei também, Valéria. Eu na verdade, como profissional, comecei em 2006. Foi aquela época que eu te conheci. E aí, olha, uma situação do contexto da vida dela, né? Porque ela ainda vai contar mais coisas. Já veio aí, por exemplo, o primeiro desafio, principalmente porque a gente não foge à temática, né, Denise? Dentro dessa temática, a questão do mercado de trabalho relacionado ao mercado feminino, né? Os desafios. E o primeiro desafio que ela teve, por exemplo, foi depois da aprovação dela como concurso, né, do concurso público do Estado, né? E aí ela teve que abrir mão de uma oportunidade, de um emprego que praticamente você tinha fixo para poder ingressar no serviço público, né? E ali você não quis conciliar os dois empregos, né? Apesar que é um emprego particular, mas te dava uma certa estabilidade, porque foi lá onde você começou a sua história na radiologia. E aí vem, na verdade, né,
esse primeiro desafio, né? Como mãe, como pessoa, né? Como uma profissional, onde ela tenta conciliar ali alguns pilares fundamentais que faz na vida, né? Que é a constituição familiar, que é o mercado de trabalho, né? Que vem esse peso todo, muitas vezes, para vocês, onde vocês devem colocar, poxa, se eu ter mais um emprego aqui, como é que fica, né? Eu tô querendo multiplicar, eu preciso ter minha família e tal. E foi isso que chegou nesse momento para você, né? Depois que você foi aprovada no concurso, que você assumiu 2 responsabilidades. A que você já tinha e a que você terá, né? Como servidora. A partir daí, como é que foi, né? Essa tomada de decisão? Continua falando para nós. Então, eu fiquei concomitante com os dois, com o particular e com o público, até a minha filha nascer. Eu engravidei e quando a minha primeira filha nasceu, quando ela nasceu, já venceu a minha licença maternidade, eu já saí do particular e optei por ficar cuidando dela e trabalhando só em um. E isso eu fiz por 15 anos. Fiquei só com o hospital de urgências e cuidando de casa, dos filhos. O que ajuda, muitas vezes, é que no hospital de urgências, a maioria dos hospitais é plantão, 12. E lá não, era diarista, né? Sim, todo dia. Eu comecei como diarista, passei por todos os horários ali, todos os períodos. Trabalhei como diarista e na pandemia, como eu não tinha com quem deixar meus filhos, eu optei por ser plantonista noturno. Então, desde a pandemia, eu entrei para o noturno e nunca mais saí, porque eu me adaptei. Ali ficou mais fácil para a minha rotina em casa com os filhos, né? De levá-los para a escola, para as atividades extracurriculares. Então, eu pude cuidar deles, sem depender de uma babá, de uma rede de apoio. Então, eu decidi trabalhar no noturno por isso. É isso que eu falo, viu, meninas, né? Quando a gente, como professor também, né? As alunas perguntam, e aí, a radiologia, eu posso ter filho? Como que vai ser? Você pode ter sua família, sim. E eu lembro que foi você que me falou, Valéria, que até foi uma curiosidade. Eu falei assim, quando a mulher decide, né? Ter filhos, você falou, olha, tem que prestar bastante atenção, fazer testes semanais, você lembra que você me falou? Para que você realmente veja se realmente está grávida, porque ao primeiro momento estando grávida tem que ser afastado, né? A nossa profissão ela exige que se afaste das radiações ionizantes, né? Bastante importante a gente lembrar, até por causa dos riscos biológicos, né? Mas a mulher, ela pode sim ser mãe, né? E você foi um grande exemplo, né? Para nós todos aí, né? Não deixou de ser mãe, não deixou de ser profissional, não deixou de cuidar dos seus filhos, porque isso é muito importante, que a gente tem que, paralelamente, ter, né? Assim, os nossos objetivos como família, como profissional. Eu creio que isso aí foi muito importante mesmo. Eu lembro lá atrás que eu te perguntei isso. Ah, que bom. Eu sempre foi um sonho ser mãe, então eu lembro que eu colocava até o protetor de tireoide, eu botava no meu ventre, né? Porque, assim, como eu tava querendo engravidar, tava me programando, então eu falava, gente, até eu ter o positivo, eu vou, né? Eu punha ali, o pessoal nem ficava sabendo, eu botava por baixo da minha calça e punha a blusa por cima e ficava com aquele protetor ali. Uma proteção a mais, né, na minha cabeça. Então, continuando a minha história, eu fiquei por 15 anos só em um emprego. E agora, com meus filhos maiores, eu tive mais 2 filhos, os meus filhos maiores, outros desafios. Eu falei, não, agora está na hora de eu correr atrás de outra coisa. Eu quero me especializar em outra coisa, eu quero mais. Estava, às vezes, acomodada só em né? Só no mesmo ambiente há 20 anos. E foi onde apareceu a nova oportunidade, uma recente oportunidade, que eu comecei há 2 meses como supervisora na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Olha que coisa boa. Então, tem 2 meses que eu estou conciliando os dois. Os dois. Trabalho noturno no hospital público e trabalho como diarista matutino na Santa Casa. Ai, que bacana. Então, tem sido um privilégio, tenho aprendido bastante. É uma área bem diferente do que eu atuo, né, atualmente. Mas eu tenho conciliado as duas coisas e tenho visto o êxito que é levar uma experiência para outra, né? Agregar um com o outro. E é um trabalho bem desafiador, né, Valéria? Eu falo porque o trabalho de supervisão em si,
né? Eu acho que para a gente assumir esse papel como supervisor, a gente precisa passar por alguns testes na vida, né? E dentre eles a questão, assim, de não só trabalhar como, por exemplo, entregar um cargo para uma pessoa para ser supervisor, é uma responsabilidade tão grande, porque essa pessoa, ela tem que liderar uma equipe. E hoje as pessoas confundem muito a questão de supervisor, superior, chefia. Isso atrapalha o desempenho de uma equipe de um modo assim que infelizmente, você tendo uma pessoa líder ali, você consegue carregar seu time, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, né? Você consegue alcançar resultados importantes. A Santa Casa hoje eu falo porque desde quando Santa Casa passa por problemas. E esses problemas, seja na parte política, né? Seja na parte de recursos, etc. Mas é um desafio, não é isso? Sim, é um desafio. É importante lembrar o seguinte. A minha experiência à frente como técnica tem me proporcionado, na função de supervisora, a olhar ter um olhar diferente para o profissional que eu estou supervisionando. Por exemplo, o que eu aprendo lá, assim, eu vejo, por estar atuando na ponta, eu consigo enxergar a real necessidade do técnico ali na Santa Casa, né? Eu vejo que ele precisa de bons equipamentos para poder trabalhar, ele precisa de um lugar tranquilo, de um ambiente favorável, de um ambiente colaborativo. Então, essa minha visão como técnica, eu sei entender qual é a necessidade dele, né? E, assim, estar à frente no Hugo, eu atendo os pacientes, eu estou ali vivenciando a urgência. Diferente. Já na Santa Casa, o meu papel, a minha função mais focada no gerenciamento, na liderança. Eu preciso que tudo dê certo, que tudo corra bem, né? Então, a minha visão como técnica tem me proporcionado levar para a minha função de supervisão o olhar humano, o conhecimento técnico, eu sei exatamente o que você precisa. Isso né? É muito importante. E aí, assim, eu preciso mostrar para eles, porque eu sei o que você está querendo. Eu sei te ajudar, eu sei te ajudar, te auxiliar. Vamos estabelecer junto o melhor protocolo. Então, essa função na urgência desenvolve em você aquele trabalhar sob pressão, né? Aquilo ali te faz desenvolver o trabalho em equipe, a comunicação clara, a comunicação eficaz, a escutativa. Então, eu preciso daquilo na supervisão para quê? Para tomada de decisões rápidas, para o gerenciamento de crise, de estresse, né? Diante de uma situação inesperada, eu sei, porque a urgência me proporcionou isso, né? A comunicação clara, para que tudo funcione, eu preciso ser rápida, eu preciso atender, saber que aquilo ali, aqueles minutos ali, são cruciais para salvar uma vida. Então, eu faço parte daquilo ali diretamente, né? Então, tudo muito sincronizado ali, né? Então, tudo isso é rico lá na minha função como supervisão, né? Então, eu acredito o seguinte, que a comunicação clara e eficaz é o sucesso para liderar uma equipe. Então, acho que tudo colabora, né? Um ambiente mais... Eu, como técnica, ali na Santa Casa, como supervisora, eu posso proporcionar um ambiente mais colaborativo e produtivo. Então, essa é a minha experiência, juntando as duas funções, estando à frente das duas... estando nas duas pontas, né? Atuando nas duas pontas. É isso que eu acho que é muito importante também, né? Lembrar que para ser um supervisor, é igual a Valéria está comentando aqui conosco, é importante ter conhecimento, porque não adianta eu entrar como supervisor, como meu primeiro cargo dentro da radiologia, se eu não tenho a vivência lá atrás, né? É o que ela está explicando aqui para nós. Ela conhece, né, de ponta a ponta, qual que é a real necessidade do profissional, qual que é as dificuldades que ele apresenta, porque a gente vive na prática, né? Vive na prática, e agora a experiência dela agora como gestora nessa
nessa questão de gerenciar isso, administrar, né? Porque lembrando, né, que ela é a ponte, né, entre a parte administrativa do hospital e os profissionais e o conselho também, porque ela também é um braço direito nosso do conselho, porque o supervisor ele ajuda muito a filtrar e que chega realmente às necessidades, né, enxuta ali, para que nós possamos resolver cada caso, como conselho, como a parte administrativa, e você como profissional ali, né, atendendo os anseios ali do profissional, da necessidade, da real necessidade que ele tem ali, né, seja nos exames ambulatoriais, seja ali no pronto atendimento, que a gente consiga realmente, né, a finalidade nossa como profissional é sempre atender bem, né? A nossa finalidade é atender bem. E o mais importante que, né, Denise, para ser supervisor, tem que ter o nome limpo no conselho. Sim. Tem que estar com uma vida, assim, no conselho, né, impecável. Então, o cargo em si, para nós, o conselho em si, para nós liberarmos uma certificação para um hospital, né, para que essa pessoa seja supervisora, ela passa por um processo administrativo dentro do conselho, né? Sim. E esse processo é feito toda a verificação da vida profissional, se não tem nenhum processo ético, disciplinar, se esse profissional realmente, assim, ele está em dia, né, com todas as questões administrativas do conselho. Então, o conselho também exige, né, dos hospitais essa regularidade, exige também que esse profissional seja um profissional, né? Então, não... Ele é um profissional exemplar, né, gente? A verdade é essa. O objetivo é que ele seja, assim, esse profissional exemplar, né? E reforçando o que a presidente Denise falou, e é muito importante, eu acho que quem assume uma supervisão, ele tem que ter conhecimento de todos os lados ali dentro de uma unidade. A Valéria começou em 2004, por exemplo, ela já começou o curso de radiologia, mas ela já começou a carreira fazendo mamografia, raio-x e densitometria. Já é uma experiência boa. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Valéria, foi uma das melhores profissionais que eu tive na tomografia. Plantão com a Valéria era um plantão tranquilo, aquele plantão assim que você poderia, né, fechar os olhos. Então, o que acontece? Quando eu tenho um profissional como a Valéria, que tem conhecimento, tem experiência, qualquer coisa que se chegue ao departamento, eu tenho certeza absoluta que vai ser resolvido, isso dá uma segurança para a equipe. Por quê? Porque eu tenho certeza hoje que se na Santa Casa algum profissional tiver alguma dificuldade para realizar algum tipo de procedimento, algum tipo de exame lá, referência em cardiologia, por exemplo, mas vamos supor que seja para realizar uma tomografia para avaliar um TEP, etc. e tal, a experiência que ela teve em urgência e emergência traz para essa equipe essa certa segurança. Verdade. Porque se eu não sei, a Valéria é uma profissional experiente, ela poderá nos ajudar. Então, o que nós, como conselho, orienta os hospitais e clínicas hoje é que esse profissional, ele tenha conhecimento, não só liderança, né, aquela liderança política, aquela liderança profissional, mas conhecimento técnico científico. Esse cara tem que saber, né? Porque ele tem que ser multiplicador de conhecimento e ele tem que ser espelho para a equipe, né, em todo o programa de educação continuada que tiver ali. O primeiro a aprender é ele. Ele tem que aprender como que se atende um paciente com protocolo de ebola, para multiplicar para os seus colegas. Ele tem que aprender como é que se faz um protocolo especializado, né? Seja lá uma tomografia computadorizada de joelho para medida de Cotton Deschamps ou Blackburn Fields, seja lá o que for, ele tem que saber para ser o verdadeiro multiplicador de conhecimento da equipe. Isso é verdade. E é o que a gente vem trabalhando, né, É o Denise? desafio, né? É o desafio até porque, né, o supervisor ele tem que estar atento à legislação vigente, tanto, né, as resoluções do conselho, que sempre atualiza, né? Uhum. Também, atualmente, veio né, a inovação da vigilância sanitária também, que veio, né, a portaria 453, perdurou por muitos anos, e veio as RDC, né? E a gente tem que estar atento a tudo e passando, né, para a equipe, cobrando da equipe o conhecimento, cobrando da equipe também que ela se aplique, né? Porque não adianta ter conhecimento e não aplicar, tem que se aplicar. É um papel muito desafiador e eu tenho certeza que, né, com o seu perfil que a gente já conhece, Valéria, que é de excelente profissional, uma profissional calma, gente, que eu nunca conheci igual, tranquila, calma. Tenho certeza que você vai conduzir muito bem por muitos anos, né? Se Deus quiser, é sucesso total. É isso que a gente, né, vê, né? Valéria foi inspiração para muitas pessoas, para mim também como mulher, na época que eu estava começando ali, né? É inspiração, porque a gente vê, hoje até que nem tanto, gente, não tem
mais essas diferenças. Mas lá, quando a gente começou, tinha, né, Valéria? Tinha um pouco de diferença, um pouco de resistência para nós mulheres, né? A gente percebia que a área era mais masculina, né? Eu acredito que no início, né, isso lá há 20 anos atrás, eram, sim, mais homens, né, na radiologia. Hoje, eu já acho que não tem um estereótipo para a radiologia. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher têm o seu papel, desenvolvem de maneiras distintas a sua liderança. Conquista o seu espaço. A mulher tem um olhar, às vezes, mais acolhedor, mais emotivo. O homem, às vezes, é mais razão. Então, eu acho que cada um conquista o seu espaço. Né? Podemos, lá, por exemplo, na Santa Casa, nós somos 2 supervisores, um homem e uma mulher. Então, eu trabalho um período e ele outro. Então, o equilíbrio, né? Entre os dois. A mãe e o pai, né? A mãe e o pai. A mãe e o pai. Um colega falou assim, eu tava me sentindo sem pai. Eu falei, não, agora você tem uma mãe e um pai. Uma mãe e um pai, né? Então, assim, tem sido um presente para mim, um privilégio para mim trabalhar como supervisora na Santa Casa. Eu tenho aprendido, trabalho com colegas que têm anos de experiência na minha frente, mas eu percebo que é uma troca de experiências, né? E o fato de eu ter conhecimento técnico, como você mencionou, João Marcelo, eu passo uma segurança para a equipe. Porque senão ele vai falar, que eu vou falar com ela sobre protocolos, sendo que ela não sabe nem do que se trata, né? Por exemplo, um colega foi fazer uma tomografia de um paciente, ele não conseguia elevar os braços, elevar os membros superiores para fazer uma tomografia de tórax. Como lá no Hugo a gente tem que se adaptar, o paciente chega politraumatizado, ele dificilmente consegue levantar os braços. Aí eu sugeri para ele, em vez de levantar os braços na cabeça, ele colocasse algum suporte aqui no abdômen e ele colocasse o braço assim, tipo abraçando. Tirou totalmente a radiação dispersa ali na lateral. E o exame ficou excelente. Então, o quê? A minha experiência na urgência já consegui ajudá-lo na prática. Se eu não fosse técnica, se eu não tivesse nessa ponta, eu não saberia dar Você ficaria vendida orientação para ele, né? Então, assim, isso gera o respeito, gera a colaboração, a compreensão, né? Acho isso importante. E uma conquista que a gente teve recente na Santa Casa foi relacionado a exames de abdômen beira-leito, as solicitações que... Menina, isso insistem em atender, né? Eu acho que isso é geral, Valéria, isso é geral, até porque, né, a equipe multiprofissional, muitas das vezes, ela não compreende, né, qual a hora realmente de fazer esse exame, qual a hora que esse exame é importante e que eu tenho bons resultados, né? Porque não adianta eu fazer o exame por fazer, eu tenho que ter resultados, né? E é muito desafiador isso. Então, sempre vem assim. Faz, não faz, a equipe tal faz, o técnico tal faz, o tal não faz. Aí o que faz é bonzinho, o que não faz não é. Falei, a gente precisa alinhar isso. Eu juntei com a gerência e falei, olha, não é uma birra, não é porque nós não queremos fazer. É porque não serve. Eu vou te explicar, vou te dar uma justificativa. Usei para ela a justificativa de dose. Falei, é um exame que requer maior dose, então a gente precisa... colocar, né, mais KV, mais MAS, e ali não é um ambiente adequado, não tem a grade. Então, o benefício para um paciente em relação aos outros, a exposição da equipe, exposição dos profissionais, exposição dos outros pacientes. Esse paciente ele tem condição de descer para fazer ali no ambiente adequado, num ambiente... Um exame de qualidade. Um exame de qualidade. Então, a gente conseguiu essa vitória. Isso é muito Tivemos um memorando assinado pela superintendência, pela gerência, e ajustamos isso aí. Uma coisa simples. Agora, se eu não tivesse o conhecimento técnico, se eu fosse... Como que você ia justificar isso? Se eu não fosse a supervisora das técnicas radiológicas, da aplicação das técnicas radiológicas, registrado no Conselho de Radiologia, eu não teria não teria como falar isso como tudo, falar né? isso. Essa questão é muito importante mesmo, porque às vezes é o que eu sempre falo, infelizmente a equipe, né, que eu falo equipe, quem solicita o exame, né, que são os médicos, a equipe da enfermagem, muitas das vezes eles olham para nós profissionais como má vontade. Olha, ele está com preguiça de ir lá no leito fazer o exame. Gente, não é. É realmente a priorizar o exame de qualidade, priorizar o conhecimento com a radiação mesmo, né? Que a radiação ela tem que ser usada quando realmente necessário e tem que ser de qualidade. Não adianta eu fazer um exame ali que eu vou, né,
colocar altas doses e não vou ter qualidade nesse exame, né? Sim. É o que a gente sempre explica. E é muito importante essa comunicação através do supervisor, porque muitas vezes o profissional, só ele falando, realmente parece com uma má vontade. Olha, o profissional não quer ir lá fazer o exame. Agora, quando o supervisor vai lá e fala, né? Tem outro realmente peso, tem né? outro peso. Tem outro peso. E eles já falaram assim, que bom, Valéria, agora nós temos um respaldo. Isso. Não vão achar que a gente está fazendo corpo mole, que a gente simplesmente está fazendo birra e não quer ir lá fazer. Então, a gente tem um respaldo. Então, nós temos um memorando fixado com Com todas as referências, todas né? as referências e, assim, inviabilizando a realização de radiografia de abdômen beira-leito. Então, foi inviabilizado de acordo com esse memorando. Então, não é mais feito. O paciente tem que descer para fazer um exame de qualidade, um exame com uma imagem legal. Como né? o paciente merece, né? Como o cara? paciente merece, né? Sim. Hoje você pega a prática para a realização de um leito é complexo. Você tem que elevar a região abdominal do paciente para colocar um cassete. Aquilo ali praticamente não... E tudo isso E, assim, é prejuízo. Se isso estraga... Aí eu esse cassete exponho o paciente desnecessariamente, porque aquela radiação, ela não, né? Eu não tenho grade para filtrar os raios de maior potência. Vou revelar essa imagem, vai ficar aquela imagem que parece que jogou um caminhão de terra em cima, né? Então, assim, não tem qualidade. Não vai ter um exame de qualidade. Às Né? vezes não vai resolver o problema do paciente, que é o principal, e vai perder tempo, o paciente vai atrasar o diagnóstico, né? E poderia tudo ser evitado se ele tivesse descido para fazer um exame adequado, num ambiente, na sala preparada. Mas isso que com a você está técnica falando preparada. ainda é um dos tabus que nós estamos lutando muito, né, Denise? Porque alguns hospitais em Goiânia já seguem essa regra, seguem a regra do jogo. Já outros hospitais não, né? É onde entra a Então, educação assim, continuada, né, João Marcelo? Eu, João Marcelo, tenho trabalhado muito com essa questão da educação continuada. Inclusive, eu falo que é uma diferença na nossa gestão, é a educação continuada. É levar para o profissional, para a equipe, né, o conhecimento, para que realmente, assim, seja feitas as coisas em prol do paciente de qualidade. A gente preserva muito, né, a segurança do paciente, é uma das prioridades nossa. Então, isso é muito importante mesmo, pessoal. A questão da educação continuada, ela não é só para ficar no papel, ela não é só para você fazer ali umas horas de curso e falar que você já está tudo bem perante a legislação. Ela é para adquirir conhecimento mesmo, é troca de experiência, né, João Marcelo? Troca de experiência. E como a Valéria falou, só conseguimos alcançar isso aí comprovando por A mais B, né? É verdade. E aí um raio-x que você realiza no abdômen e você não tem serventia nenhuma, para que eu vou realizar, né? Por que esse paciente ele realmente não desça para fazer um raio-x lá no serviço de radiologia? E até porque ele tem condições para isso, né? Se for um paciente gravíssimo, né? Acho que nem um raio-x, a tomografia seria mais prudente. Então, assim, tudo isso tem que ser bem avaliado, né? Tudo isso tem que ser bem avaliado. E é lógico que um profissional experiente, para assumir essa ponta, essa responsabilidade, ele é fundamental para um bom andamento de equipe. Hoje, Valéria, os maiores problemas que a gente tem em raio-x beira-leito é quando eu tenho um supervisor que ou ele, né, ele é bem relapso com a parte de gestão em si, né? Ou é falta de conhecimento. Ou é aquele cara que muitas vezes foi indicado, né, politicamente por um secretário de saúde, por um governo que está ali, etc. e tal. Então, assim, quando a gente tem pessoas boas na liderança de uma equipe, a gente vê a coisa fluir. A gente vê a coisa funcionar. Conforme tem que ser, né? Conforme, né, deve funcionar, conforme a literatura. Mas eu fico muito feliz. E o lado feliz, né, Denise, mais ainda, dentro da nossa temática, que a gente estava até comentando agora há pouco, em questão, assim, né, das mulheres hoje no mercado, é que um lado que eu fico muito feliz é que a mamografia vem trazendo muitas mulheres para o mercado. Hoje, eu como professor de radiologia, eu vejo, Valéria, mais ou menos uma média de 70% dos alunos hoje são mulheres, né? E uma pequena parte homens. Hoje, o que se leva a esse número, né, Denise? A gente tem aí, por exemplo, a grande abertura, por exemplo, do mercado de trabalho para as mulheres. A mamografia. Hoje, uma clínica que tem mamografia, abriu as portas, mamografia, raio-x, não vai contratar um profissional homem. Vai contratar uma mulher. Porque ela faz a mamografia, ela faz o raio-x, ela faz a DO, né? Então,
falando mais assim por esse lado da importância da mulher no mercado de trabalho, eu quero deixar claro para todas as alunas que estão assistindo, fiquem em paz, porque o mercado hoje está crescendo muito, muito, muito. Bastante, né? A questão da mamografia é bastante. Não que o profissional homem não possa fazer, tá? Não tem nada em legislação, mas é mais confortável para nós mulheres, né? Ser atendido por mulheres também, né? Isso é muito importante deixar isso claro, né? Então, isso realmente vem abrindo portas, vem abrindo muita porta, porque a mulher, né, à frente da mamografia, com certeza a oportunidade para ela vai ser bem maior, né? Bem maior mesmo. E voltando também à questão do supervisor, nós, conselhos, estamos muito empenhados no treinamento de supervisores, né, João Marcelo? João Marcelo é o professor oficial aí, né, do treinamento de supervisores, porque o João Marcelo, ele tem uma experiência muito grande com a supervisão, que ele também foi supervisor do maior hospital de urgência aqui de Goiânia, então ele tem essa experiência, tem essa bagagem, e a gente tem, assim, mostrado, né, que, gente, não é mais aquela questão que antigamente eles falavam assim, olha, é só para constar seu nome aqui, não. É só para montar a escala, né? Não, realmente é para que o profissional, quando ele for aplicado para ele a questão do supervisor, né, colocado ele como supervisor, ele começa a entender mesmo qual que é meu papel como supervisor, qual que é meus deveres como supervisor, para que eu possa passar, né, para a equipe, para a administração e para o conselho. Então, ali a gente ali estamos num conjunto, estamos trabalhando em conjunto. E o conselho vem preocupando muito com essa questão. A gente agora mesmo, daqui uns 15 dias, né, João Marcelo, estaremos em treinamento lá no Tocantins, também falando dessa importância do supervisor, né? Qual que é a aplicação dele para a equipe. Isso é muito importante mesmo, gente. Lembrando que isso aqui é algo assim que é o nosso diferencial, a nossa gestão. É o nosso diferencial. A questão da educação continuada, a questão de entender qual que é o papel do supervisor, para que realmente nós tenhamos dias melhores na radiologia, gente. A nossa preocupação é isso, é para que nós trabalhamos, né, com melhores resultados. Porque não adianta só eu querer, às vezes, muitas vezes a gente percebia que o profissional tinha, né, dentro da equipe, né, alguns que queria trabalhar direito, queria fazer a coisa, outro queria relapso, né? Infelizmente isso existe em qualquer local. Não, hoje não. Hoje eu tenho uma equipe que ela é supervisionada e quando ela é supervisionada é cobrado resultados, né, Valéria? Com certeza você cobra o resultado da sua equipe ali, que precisa ter esses resultados, gente. Não adianta fazer por fazer, tem que ter resultados e a nossa prioridade é o meu paciente ser bem atendido, ter exames de qualidade, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente espera para nossa radiologia. E eu tive a oportunidade de trabalhar contigo, né, Valéria? Sim, você foi meu supervisor por muitos anos, né, João Marcelo? Isso, lá no Hospital de Urgências, né? E hoje o que pega a parte de supervisão é a escala, né? Em primeiro lugar, né? Você montar uma escala, você ter uma escala, e não só aquela escala, mas você também ter ali a sua carta na manga. Você só consegue ter carta na manga quando você tem equipe na mão. E muitas vezes eu já ajudei muitos técnicos, muitos, mas sempre quando eu precisava, eles também me ajudavam bastante. É aquela questão, né? Papel liderança, diferente de chefia, porque eu já tive chefe e eu já tive líder, né? O meu chefe me ligava, João, você pode fazer um plantão para mim? Eu falo, poxa, não posso, estou muito ocupado. Eu estava ocupado sentado no sofá da minha casa. Agora, o meu líder liga para mim, João, preciso de você. Eu falo, na hora, eu vou agora, né? Então, assim, existe essa diferença. Muitas vezes, no Hugo, eu já fui pro leito fazer raio-x, né? Para ajudar os meus colegas. Eu já fui para a sala fazer raio-x para ajudar meus colegas. Já fui para tomografia fazer tomografia. Já virei noite com os colegas. Mas você sabe o que é isso? É liderança. Isso. Quando eu precisava dos caras, os caras falavam assim, poxa, deixa que eu seguro, né? Quantas vezes aquela tomografia virou à noite com 2, né? E bombando a noite toda. E eles falavam, João, pode ficar tranquilo que a gente segura. É o primeiro local que eu vi na minha vida fila de maca, na tomografia. Você lembra? Antigamente lá no... Gente, foi desesperador, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive, né, dentro da profissão. E eu vi a fila de maca falar, Jesus amado, o que vai acontecer? E realmente, uma atrás da outra ali, né? Não era nada fácil, né? João Marcelo, eu levo para a minha função como supervisora isso aí. Onde eu tive vários supervisores, então eu pego a experiência de cada um. Eu lembro de como você estava à frente, né? Nos ajudando. Então, assim, eu pretendo, na minha liderança,
Isso aí, a mão na massa, a colaboração, o trabalho em equipe. Tá chamando na UTI, não tem ninguém para comigo, pode me ajudar? Eu vou junto. O colega está de férias na tomografia, eu auxilio, né? Eu faço o exame. Então, eu consigo colaborar com a minha equipe. Para quando eu for fazer uma escala, eu precisar de uma troca, eu precisar de uma cobertura, eu não tenho dificuldade. Então, eu tenho experimentado isso na Santa Casa. Né? Porque você trabalhar com escala não é fácil. Não é fácil, né? Quebra-cabeça. Tem férias de 20, de 6 em 6 meses a cada 20 dias, né? 20 dias, 20 6 em dias. 6 meses. Então, assim, é um desafio você montar uma escala. Então, tem pessoas engessadas que não pode mexer comigo, meu dia é esse, né? Mas quando você tem essa parceria com a equipe, você também se doa, você ajuda, você colabora, você tem isso de volta. Então, eu tenho experimentado isso na Santa Casa, na facilidade de montar uma escala, de poder contar com os colegas. Eu lembro que você já me ajudou com escala. Eu não sei se foi nessa época que eu me engravidei do meu terceiro filho. Foi. E assim, eu fiquei desviada. Fui auxiliar depois também na supervisão. E com a minha experiência lá atrás de digitar laudo, auxiliei digitando laudo também no Você Hugo. pegou uma parte do Antônio. Do Antônio. Eu lembro que eu ajudava o Antônio a montar escalas, ajudava ele a montar escalas de férias. Então, você viu que desde lá atrás eu fui somando as experiências para eu atuar hoje. Então, assim, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, durante a minha gravidez, que como a Denise falou no início, a gente é afastada da área técnica. Você vai auxiliar ali onde precisa. Eu auxiliei digitando laudo, auxiliei o supervisor na época, que era o Antônio, a fazer as escalas. Então, tudo isso colaborou, vem contribuindo para a minha gestão hoje como supervisora, né? Hoje, então, tem sido só uma maravilha. puxar aqui, uma informação importante. Nós tivemos uma atualização agora em 2021 do STF, que qualquer profissional insalubre, ele não é nem deslocado de departamento. Ele é afastado mesmo para passar os 9 meses de gravidez em casa. Tá? Isso Olha, justamente por importante. conta da Covid. Nós tivemos a Covid, né? Que vitória para as mulheres, Isso, né? Vitória para as mulheres. E aí teve uma nova decisão agora, atualizada em 2021, né? As mulheres que trabalham em ambiente insalubre, né? Que sejam, não necessariamente na radiologia, mas que recebam, né, a insalubridade média de 20%, né? Elas já são afastadas mesmo para cumprir suas atividades em home office. Né? Então, assim, isso foi uma vitória muito boa. Não só porque a gente pensava muito só na radiologia, né? As meninas da rádio e tal, mas isso no ambiente geral. Então, a recepcionista, por exemplo, que faz lá o pedido para vocês lá no setor de radiologia, ela tem, né, ela deve receber a insalubridade, porque é um ambiente insalubre, né, 20%, né, ambiente setor administrativo e tal. Então, se caso ela tiver grávida, vier a ficar grávida, ela deve ser afastada imediatamente do cargo. Isso já é uma decisão judicial muito boa. É bacana as trocas de experiência, né, Valéria? Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast, né? Nossa menina ali já dá um sinalzinho para nós. Mas é muito importante, gente. Eu acho que hoje aqui foi muito importante mostrar, né, a vivência de uma mulher na radiologia, que você fez história dentro da radiologia, né? Você, na verdade, você tem história, né? Isso é importante, mostrar que qualquer um de nós conseguimos ter história, conseguimos ter nossa família, gente, porque é muito importante lembrar isso, porque a maioria, principalmente nós mulheres, né, nós temos essa questão, talvez até cultural, de ter família, né? Então, a gente quer ter nossa família, quer ter nossos filhos. Isso é muito importante mostrar que é possível, gente. É possível, Sim, né? é possível. É possível. A Valéria tá aí linda, maravilhosa, com 3 filhos já. Deixa eu só fazer falar uma curiosidade. A Denise vontade. falando sobre família. A radiologia na minha vida foi diferente. Eu conquistei não só uma profissão, como também um grande amor. Coisa boa, hein? Foi na radiologia, durante as aulas de física, que eu vi que o meu interesse pelo professor de física não era só acadêmico. Né? Então, tem que ter muito amor pela física, né? Tem. Então, eu já estou casada com meu professor de física há 2 décadas. Nossa, olha, manda um beijão pra ele que tá assistindo aí, ó. Amor. Então, essa história
me deixa feliz de relembrar. Sempre quando eu vou falar, às vezes numa entrevista de trabalho, eu falo, a radiologia não só me proporcionou uma profissão, mas também um casamento. Coisa linda. Então, foi na radiologia, no lugar, às vezes você acha que no lugar menos provável, eu conheci meu marido e a gente está junto esse tempo todo, trocando experiências, né? Ele me ajuda muito com proteção radiológica, me dá muitas dicas, porque ele tem uma experiência na radiologia, na formação da imagem, né? Como físico, médico. Então, ele me ajuda muito nessa área. Nossa, bacana. que bom. Então, assim, foi de sucesso, né? A radiologia para coisa mim. Linda. Nossa, que bom. Nós tivemos muitos alunos, né, João Marcelo? Tivemos. É engraçado que eu falo, né, que muitas vezes nesse ambiente, né, nós tivemos muitos alunos, nós estava relembrando esses dias, né, que dentro de sala de aula começou ali um grande amor e perdura, né, E por por longos vários, né? anos. Isso é Então, muito E importante. a gente fica feliz, né? E o mais importante, assim, deixar essa mensagem para todas que estão entrando na radiologia. Nada impede de você seguir os seus sonhos. Hoje a Valéria está aqui, né? Está com uma família construída, uma família maravilhosa, uma profissional realizada, né? Na sua linha profissional, ela é uma profissional totalmente realizada. E a gente sabe que a mulher em si, ela tem ali as suas dificuldades em relação ao homem, porque ela tem que dar aquele stop, né? Na vida profissional por um tempo. Depois ela retoma, depois ela diminui uma carga horária aqui, porque toda mãe, ela quer ser mãe mesmo, ela quer fazer atividades de mãe, levar o filho na escola, trazer, acompanhar. A gente tem uma Isso dupla requer jornada, tempo, né? E ela quer ser aquela base familiar dentro de casa também, porque ela tem uma família. A mulher é isso, a mulher é a base em si, né? De uma casa, de uma família, de uma estrutura familiar. Se existe uma estrutura linda, bonita, maravilhosa, é porque existe uma mulher por trás de tudo isso, fazendo essa base, esse pilar fundamental, né? Então, para todas, né, que estão buscando aí um futuro dentro da radiologia, a radiologia é a área em si, né? E nada poderá atrapalhar, né, Denise, na construção dessa base fundamental na vida das mulheres. E o mercado está aí, o mercado está aberto para as mulheres, é um mercado promissor. Eu falei mamografia aqui, porque a mamografia é a menina dos olhos do governo federal hoje. Quem faz mamografia no Brasil hoje, a maioria são as mulheres, né? Então, eu fico muito feliz com esse crescimento profissional das mulheres, muito feliz por esse testemunho da Valéria aqui dentro, né? Porque Muito é uma lindo. profissional maravilhosa. E eu quero aqui, Denise, dar um tempo para Valéria, né? E Valéria, você vai ter uma oportunidade aqui de falar para todas as pessoas que estão assistindo, né? O que é a radiologia para você, né? Falar um pouco da sua vida, da radiologia, de tudo um pouco para essas pessoas, né, que estão te assistindo e que você servirá de exemplo para muitos aqui. Fique à vontade. A radiologia, para mim, foi uma história de superação, de amor, né, e de gratidão. Eu levo para a vida uma convicção que eu agradeço todas as oportunidades que eu tive na radiologia. Porque, para mim, o coração grato agrada a Deus. E a gratidão, o ato de agradecer, é o ato de atrair coisas boas. Então, a radiologia, para mim, me trouxe muito conhecimento, muita experiência, é uma paixão e eu quero deixar isso para vocês. Não desistam, corram atrás, sejam curiosas, vocês meninas. A radiologia é isso, tem espaço para todas, para todos. Ai, que bom. Obrigada, gente, pela Obrigada, oportunidade. meninas. Obrigada por mais esse podcast, né, gente? A gente encerra com o coração cheio de alegria. Muito bom, viu, Valéria? Só gratidão também por você estar aqui conosco. Obrigado, pessoal. Tá? Fique ligado. Até o próximo podcast. Maravilhoso estar com você. Tá, Valéria? Tá? E é isso, né, Denise? É isso aí, gente. Beijo, fica com Deus. Até o próximo. Sucesso. Obrigada. Valeu.